Você sabe, mentor, que no outro passado, a Dona Maria comentou o seguinte, que a missão do Hitler tinha sido até maior, se eu entendi bem, né? A missão do Hitler teria sido maior que a missão de Jesus Cristo. Aí eu coloquei, eu digo, sim, mas se Jesus trouxe aquela ideia de amar o próximo, de se despir do que é seu para o tipo óbvio da viúva, e coisa que o vale. E o Hitler fez exatamente o contrário. Uma raça é maravilhosa, linda, perfeita, o resto tudo é lixo, mata e tudo mais. Naqueles dias os judeus também se achavam melhores. Calma. Você não está passando. Calma. Só entenda que não tem nada que aconteceu ou que esteja acontecendo ou que vai acontecer que não esteja perfeitamente equilibrado com aquilo que se precisa e merece. Só isso. Então podemos trazer da seguinte forma: tanto o que você chama de Jesus quanto aquilo que você chama de Hitler tiveram no seu momento a plena necessidade de acordo com o que o universo precisava e merecia. Então, tanto uma quanto outra proposta são perfeitas. Tanto é que se manifestou. Não era você que pedia para se entender, compreender o que é a vontade de Deus, é a vida manifesta. Tanto é que a vontade de Deus se manifestou em ambas as situações. Perfeito. Aí o rapaz, eu não sei se ele se acidentou de moto, ele usava com a prótese do olho para baixo, ele usava bermuda e todo mundo via prótese e prótese. O que foi comentado, só que quando eu passei ali, ele estava do lado de fora brincando com os amigos, estavam com aquele cachorro grande lá, o pitbull, né? Eu lhe confesso, claro, já era meia-noite e não tinha bebido nada aquele dia. Mas eu percebi assim uma hora meio complicada naquele grupo ali, né? O senhor acredita que disseram que passou uma moto cobrando drogas, o cara desceu, esfaqueou ele, aí ele correu para dentro da quadra e faleceu dentro da quadra. Aí quando eu vi, chegou 3 carros da polícia, 2 carros do SAMU, enfim. E no final da história, esse rapaz era meio primo em segundo grau das filhas do meu tio, né? Que era um Rote. Então, mas enfim, isso também não importa. Eu gostaria de perguntar para o senhor que quando vai acontecer uma tragédia dentro da minha visão, já está se formando uma aura, uma situação assim? Não, não é que já está se formando. Quando algo tende a acontecer, tudo sim é encaminhado para que se manifeste. Entende? O fato dele ser consumidor de droga, estar devendo para quem fornecia... Moço, isso só foi um enredo para aquilo que precisava acontecer. Só isso. Podia ser isso, podia ser um infarto, podia ser qualquer coisa. É que para aquele ali, ele então serviu como oportunidade para os outros ao teu redor, inclusive você, de olhar e perceberem a mão de Deus atuando. O amor e a misericórdia de Deus se manifestando naquela situação. O amor e a misericórdia de Deus se manifestando naquela situação. Se não meter Deus, né? Claro, eu estou trabalhando isso para mim já está ficando claro. Mas então, tudo que a gente imagina ser uma tragédia é a vontade de Deus. É o amor de Deus em ação. É o amor de Deus agindo e trabalhando. Isso. Tragédia é só a sua concepção. É a sua verdade. Você não queria saber o que era verdade? É a sua verdade. Desculpa se eu estou batendo no todo, mas o senhor sabe que a imprensa, a televisão, a internet ajuda a criar verdades coletivas também, que é Deus o livre, violentar uma criança, todo mundo vai dizer que é uma coisa errada. E o senhor nos traz a ideia de que não, é o necessário para aquele momento. Eu não estou dizendo que não tem que ser, que não é passível de punição de acordo com o seu códice. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, a partir do ponto de percepção do universo, se manifesta aquilo que é preciso e merecido a todos que estão ali. Inclusive para uma criança. Inclusive.
Sim, exatamente isso. Então, porque senão daqui a pouco vão achar que estamos fazendo apologia a isso ou aquilo. Não. Só estamos falando, né, de maneira filosófica sobre o que é a vontade de Deus. Se concebemos que existe um Deus onipotente, onisciente, onipresente, e Ele é onipotente, ou seja, tem toda a potência, Ele que age, Ele o detentor da ação, não há nada que aconteça fora da sua vontade, da sua ação. É isso. E como o senhor diz, estamos sendo só coerentes. Eu, Firmino, não passo de um miserável tanto quanto os outros. E essa definição é muito importante para mim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto de ficar especulando. A pessoa fala se ela quiser, senão o senhor que vende lenha lá perto de casa, um dia ele falou para nós lá, porque no inverno eu peguei lenha com ele, inclusive, não por isso, mas eu trouxe um pacote para casa também. Aí um belo dia ele falou que ele tinha uma filha, uma mulher já, uma filha dos 25 anos, mas ela era deficiente. Ela tinha o corpo de mulher, porém a cabeça de uma criança de 5, 10 anos, sei lá. E disse que um cidadão lá pegou e fez um filho numa guria, né? Aí o cara ficava indignado, dizendo que o cara não pagava pensão e que a guria era praticamente uma incapaz, e o cara pegou e fez um filho nela, né? Aí eu pensei em tudo, eu já estava na casa, mas a língua é grande, né? Eu acabei julgando, né? Verdade? Hoje eu já tenho uma concepção de ficar quieto e entender que tudo é manifestação de Deus, né? Não necessariamente você precisa concordar com Deus. Estou dizendo isso. Mas não é uma lei que está agindo, mentor? Sim, moço. Mas ela está além da sua capacidade de percepção. Mas eu não posso presumir que a lei está certa. O que você pode é compreender que aquilo que se manifesta é perfeito. Não é certo, não é errado, é perfeito. Se manifestou, é perfeito. Não cabe ficar julgando, condenando, entende? Perfeito, acabou aí, se manifestou. E a frase da casa, agora uma pergunta, é carne envolvida entre aquelas duas pessoas, mentor? Talvez entre aquelas duas pessoas, ou aquelas famílias, né? Talvez esse que engravidou só tinha a missão de vir fazer isso, e qualquer tipo de envolvimento a mais seja inexistente. Então existem infinitas possibilidades, por isso que não cabe julgamento. Porque no final são só ignorantes, não sabem o que fazem. Outra que a gente vai conversando suscita outras coisas. O senhor acaba de nos colocar, são só ignorantes. Mas nós não somos ignorantes em tudo ou quase tudo, mentor? Exatamente, isso que eu estou falando, eu sei de vocês. Porque, por exemplo, eu vejo assim, mesmo que o senhor pegue um PhD em física, de repente ele não sabe português, ele não conhece história, ele não sabe. Então, de repente, ele se acha muito grandão no que ele conhece, mas... Não, moço, não estamos falando dos conhecimentos esses da sua ciência. Estamos falando da percepção do Espírito. São ignorantes. Essa que nos dá, que o Senhor está nos dando, né? Mas outras religiões podem dar também, doutor? Sim, moço, não podem. Dão de acordo com a egrégora que se envolve com elas. Sim, deixa eu formular melhor, mentor. Alguém estando em outro ambiente que não esse, ou evangélico, ou católico, sim, ou espírita, ele também pode chegar a receber o respeito que o senhor trabalha? Pode, moço. Respeito é uma coisa, é algo universal, só não é praticado. Não, é a conquista, né, mentor? Como o senhor diz, quando alguém adquire o respeito, ele consegue... Perfeitamente, moço. Só tem que saber sacrificar o resto em prol desse respeito. Isso. Mentor querido, muito obrigado. Desculpe me alongar. Mais alguém? E Deus vai me matar também um dia. Não, moço, não é Deus. Você já combinou com ele o dia que você quer sair daqui embora? Eu andei mexendo meus pauzinhos e não vai ser bem por aí.
Daí eu vou ter que amar tu, Deus e meu espírito. Exatamente, principalmente eu, nesse seu caso específico. Tá. Mas quando o cara tá velho, já se arrastando, eu acho Moço, que eu não sofro nada com isso, moço. Se você ficar se arrastando mais 300 anos, o problema é de quem? Não, eu não quero ficar muito tempo. Ah, você não quer? Não, tipo 300 anos. Tá, só 400 então. Ah, Certo, moço? tá. Termina. Isso aí. A luz que nos traz a lucidez e espírito está longe e perto, numa corrente pertencente ao caos e ao nada, mergulhada na escuridão de uma noite eternamente clara, e alcança além do véu de ilusões e coloca-se no caminho traçado pelo Pai. Me auxilieis a retornar ao polo amoroso do grande gerador que há muito tempo que me neguei. Agora sei e nada sei, que para te sentir, luz vespertina, desenlaçado das verdades devo estar. Em pedaços de tamanho diminuto, devo me postar diante do reflexo do que sempre fui. Como parte dele, devo me vergar à sua vontade e caridosamente atender seu chamado, colaborando assim com a sua obra. Por amor aos meus irmãos, devo me despir deste de que me limita e refletir aquilo que não encontro barreira. Por amor venho a ti e me coloco sem condições à tua frente. Abro meu coração à tua luz. Assim dou mais um passo e me jogo, sem medo, da escuridão. Pois sei que minha mão hoje segura a tua, numa corrente inquebrável de amor. Espírito Senhor.
Questões? O bondoso faz bom, não bem. Associando a palavra bondoso a bom. Bom é o que favorece o outro. Então ele é bondoso. Bem seria tudo, tanto o bom quanto o ruim ao outro. Só para daqui a pouco tirar um pouco o bondoso do altar e trazer para junto dos outros. Não sei se seria mais ou menos isso. Moço, o que é ser bondoso para você? Pois é, o ser humano Para você. é agradar o outro. Aquilo que te agrada. Aqueles que te agradam são bondosos. Isso, É porque você quer ser adulado. sim. Só por isso. Então, moço, não é tirar o bondoso do altar. É deixar de necessitar de adulação. Sim. Mas O problema não é o bondoso, então. É aquele que quer ser agradado, sim, eu elejo como bondoso aquele que que te convém. me convém. Daí uma entidade falou: se vocês tivessem certeza que não ia ter consequência, vocês estavam matando todo mundo. Daí Lúcifer botou um freio nas manifestações de Brahma do tipo: se tu matar o teu irmão, vai sobrar pra ti. Porque se antes, quando se matavam, Sabe como se chama isso, moço, que você está dizendo? que Karma. sim. Mas se não tivesse, Preço. As É. coisas têm preço. mas se eu nascesse numa realidade que não dava nada, eu matar o outro, Não, moço, você não ia nem ter nascido, porque alguém antes já não ia permitir que você tivesse existido. Fique tranquilo. sim. Mas criar o karma, criar a consequência como um freio das más tendências. Não, moço, não é um freio. É uma evidência do valor que você está erguendo em relação ao existir. É só isso. É consequência. Não é porque existe essa consequência que você deixa de ser egoísta. Sim. Você deixa de ser individualista. Que você deixa de ser erótico. Entendi. Essa realidade, se eu matar, vai ter consequências. Mas talvez eu deseje matar. E esse desejo Deus conhece. Então, se eu me botasse numa realidade que eu pudesse botar para fora isso sem consequência, talvez eu botaria. Então, as intenções, mesmo que eu não faça o ato, são sabidas. Por isso que Deus leva muito mais em consideração a intenção do que o que acontece. Para mim não julgar meu irmão de sangue, foi me dada a compreensão que se eu não tivesse esse trabalho, eu estaria fazendo igual a ele. Eu estaria enfiado numa chácara, construindo uma casinha no campo. Então, para que eu não julgue ele... Por falar nisso, como está a sua represa? Mandando Que era tão importante para você, que você vivia em função dela e daqueles peixes. Como é que está aquilo, moço? Você abandonou tudo? Criou karma, devolver né? para Deus. E até aproveitando, eu estava rindo de Deus porque ele tinha comprado os móveis para botar na casa e as janelas não estavam prontas e portas. Eu disse, mas Deus errou. Daí a pouco fecharam um negócio lá e entrou grana para terminar. Então a frase é, Deus já pensou em tudo. Só que na fase do meio da coisa, eu pensei que Deus não tinha pensado em tudo. Mas depois eu vi que pensou. Uma pergunta. O que você pensa a respeito daqueles que dizem que vocês vêm só nos iludir para roubar a nossa energia? A minha energia é tão boa assim que vocês precisam dela? Moço,
é só uma percepção egocentrista da existência que cabe apenas àqueles que são infantis. E daí, esses mesmos, não é aquela coisa que quando a gente erguer uma bandeira, o universo vai vir contra. Até ontem eu digitei, tudo que eu tiver uma paixão, o universo vai tentar me destruir por ela. Então... Não, mas o universo não precisa. Você se destrói pela sua tá, eu mesmo. Mas ter a contraparte, os que são contra, faz parte do equilíbrio da coisa. E é uma oportunidade de amar também, né? Mas quem vai contra isso? Pois é. Não, tem gente que se declara contra. E daí eu vi só, como tu disse, a pessoa quer chamar atenção e ela tá conseguindo. Isso. Mas não que ela é má. Não, moço, não tem. Não é questão de maldade. É justamente isso é um desejo, moço. Ele está buscando fora, sim, porque ele não consegue encontrar dentro a sua paz. Então ele está buscando reconhecimento fora, porque acha que assim vai encontrar paz. Ledo engano. E tudo é motivo para contra-argumentar. Mesmo que tu fale a favor ao que ele está dizendo, ele vai... Moço, o que quer não é... Sim. Ele quer a atenção. E daí, dando atenção, já estamos acolhendo e amando. Não vamos ser hipócritas. Não estamos. Porque nessa atenção está o tempo todo apontando, acusando, condenando, se achando melhor, sim, e tal. Então não minta para você mesmo, pelo menos. Tá bom, entendi. Não vou ser... Esse negócio de fazer o bem, eu já nunca fui muito bom, né? Então... É, que você busca bondoso. Essa coisa talvez não tenha nada a ver, mas eu digitei áudios por anos e eu não consegui descobrir quem estava lá, não conseguia me lembrar, mas quem que é essa voz. Até que depois de anos falou uma palavra e eu associei a uma pessoa que participou daqui. Mas como a voz dele mudou tanto e a história parece que divergiu um pouco da lembrança que eu tinha. Daí eu fico naquela dúvida, será que eu vivenciei algo com ele ou foi memória dada? Mas foi bem louco mesmo, como a pessoa no áudio tinha voz diferente e as histórias um pouco diferentes da minha memória. Mas daí ficou uma grande interrogação e tudo bem. Mas eu só queria trazer esse assunto também. E a questão, isso que já falamos, termos bíblicos, fases bíblicas, que desde aquela época os senhores da lei, até hoje nós, como senhores da lei, usamos para ferir o nosso irmão. Então a intenção, ou a interpretação que a frase se tem, o que se vai fazer com ela é de cada um, né? Tipo, eu sou joio e tu é trigo. Eu sou trigo e tu é joio. Isso é a interpretação de cada um que vai fazer com a frase bíblica. E? Não que ela... às vezes ela vem como prova. Pronto. E? Que uma vez foi dito que é uma proposta de segregação, essa coisa de joio e de trigo. Agora, se eu comprar essa frase e começar a dizer que eu sou trigo e todo mundo é joio, que Deus vai queimar vocês no inferno, é a faca que eu peguei para ferir o outro. Sim. Não é uma regra que Deus vai... É só uma opinião. Mas eu só quis trazer que muitas frases bíblicas são provas. E às vezes são interpretadas de acordo com a conveniência de cada um. E às vezes a gente cai na... Moço, não só isso.
As leis vocês fazem dessa maneira, Sim. interpretam de acordo com o que lhes é conveniente. Entendi. É uma parábola e Não, isso é bem real. daí tu faz o que quer com ela. Acontece todo dia, ainda mais quando você pega o que alguém diz e interpreta da maneira que é interessante para você. Principalmente quando não quer trabalhar, quando é preguiçoso. Sim. Lembra, moço? Ah, tá. É. E daí num grupo, quando não há consenso e cada um pensa de um jeito, daí se retira e observa e deixa que se mate. Porque qual que é o consenso? Não tem, cada um pensa de um jeito. Ou tu se sacrifica a tua razão e deixa o outro fazer como ele quer, ou cada um vai ter que ter um quadrado para si. Isso é que eu fiquei 1h30 editando um áudio 1h30 de 4 anos atrás, e um debate onde não participou, não havia consenso. Cada um queria de um jeito e achava que era de um jeito. Ainda bem que tudo mudou, né? Não. Mas daí que tu falou uma vez que não existe democracia. Não é a maioria que vai vencer. Não. Vai ter que vir o líder, Deus, o chefe, e vai dizer, é assim. O que se for democrático, votação, talvez Não existe isso. não existe democracia. Não. E a questão da reflexão, do termo reflexão ser reflexo, espelho. Então eu tinha que fazer uma reflexão sobre mim, sobre o reflexo que o outro cria em mim, né? O espelho que o outro me... Mas quase nunca há reflexão em si, só há condenação ao reflexo. Então, só uma interpretação do termo reflexão como reflexo. Daí, só uma frase: despido não se tem roupa suja para lavar, já está despido. Aí outras coisas ficam sujas. Tem outras coisas sujas para lavar, mas não teria roupa. Tá. É porque não dizem, vou levar o falo para lavar em casa e tá sujo. É. E essa frase também, que às vezes eu cavo um buraco tão fundo que eu não consigo jogar a terra para fora e acabo me encobrindo com a própria terra que eu cavei. Então que eu seja um pouco esperto de não cavar tanto, para que eu consiga jogar a terra para fora e não me sufocar com a própria terra que eu removi. As viagens aí, da minha parte, seria isso. No ponto anterior, o senhor certamente estava conosco quando o senhor não estava e a dona Maria estava, e no decorrer da conversa foi colocada a situação criar verdades. Eu quero narrar para o senhor uma situação e eu lhe confesso que eu já busquei no livro da casa verdades, mas eu gostaria que o senhor também discorresse para nós, enfim, sobre a situação de criar verdades. O senhor já, durante a semana, já me respondeu e veio de encontro com o que está no livro da casa, pelo menos um aspecto. Por exemplo, um profissional que, pela sua experiência, ao desenvolver uma atividade, por exemplo, um médico, que faz cirurgias complexas no cérebro, ele está, na verdade, desenvolvendo uma atividade no qual ele teve um preparo na universidade, na graduação, na pós-graduação, no mestrado, enfim, embasado em toda uma bagagem de experiência. Aí o que o senhor me respondeu foi exatamente assim: cria-se a verdade quando o orgulho
supera, ou seja, eu sou o melhor de todos, eu faço tudo melhor e assim por diante. Daí cria-se um aspecto do criar verdades. Então, nesse contexto, eu gostaria que o senhor falasse para nós o criar verdades. Vamos lá. Quando trabalhamos a questão ou propomos criar verdades, estamos falando de opiniões. A grande questão é que vocês criam verdades quando vocês acreditam que a sua opinião tem primazia sobre a opinião do outro. Quando você acredita que a sua opinião prevalece sobre a opinião do outro. E essa é só a sua verdade, ou seja, é só aquilo em que você acredita. Não quer dizer que essa verdade seja pertinente ou que ela pertence a qualquer um outro, ela é só sua. Ou seja, definitiva. Ela é sua, não é definitiva, é sua. Nesse momento é aquilo que você acredita, essa é a sua verdade. A única questão é que ela não é universal. Ela é sua, mas não de todos. Por isso que é só uma opinião. Então, desculpa interromper, mas pegando a situação que o Lico falou para o senhor ali, que o senhor trabalha a ideia que não existe democracia, tem que alguém impor uma situação, impor uma... Mas quando alguém impõe, ele também não está, digamos assim, criando a verdade pela ótica dele, por exemplo. Em que situação você fala quando da condução da administração de uma nação, de um estado? Exatamente, mentor. Quando o senhor tira toda a estrutura democrática e diz assim, aqui que vai ditar... Moço, não existe democracia. Esse é o absurdo, moço. Porque alguém governa conforme os interesses dele, né, mentor? Exatamente. Não os interesses de todos, governa de acordo com o interesse que ele está lá. Perfeito. E muitos que querem manter o interesse do seu grupo, do banco, da alimento, vão lá, compram os deputados e a conversa é exatamente a mesma. Por isso que não existe democracia. Isso é absurdo. Isso é absurdo, moço. Conversa para banho dormir. Que vocês acreditam nisso porque é conveniente, porque daí não precisam pensar, não precisam refletir, não precisam fazer um exame de realidade do que está acontecendo. É muito mais fácil ser levado em manada para o abate, moço. Mas quando existe uma alternância do poder, sai um grupo, entra outro... Continua a mesma coisa, moço. Não muda nada. Perfeitamente. Só muda os interesses... Não, moço, só muda a cor e a bandeira dos que estão lá. Mas quem realmente manda por trás desses, continua mandando lá. Só isso, moço. Não muda nada. Só mudam os nomes, às vezes nem isso. No aspecto profissional, quando alguém se acha muito sábio ou muito detentor de conhecimento, ele também não está criando uma verdade, né? Sim, moço, é porque é orgulhoso, vaidoso, é só isso. É só alguém vaidoso, nada mais, nada menos. Acha que é grande coisa. Esse é o ponto, exatamente, achar que é grande coisa. Eu tenho trazido para mim, mentor, tantas coisas que o senhor já falou para nós, mas porque eu tenho o hábito de ter a língua grande e, por exemplo, vizinho que bota som alto e bota aqueles funk, ou, você sabe, o pessoal que entra na rua com a descarga aberta fazendo barulho 2 da manhã, eu costumava dizer que gentalha, que máfia, né? E daí eu percebo que hoje eu tenho que colocar o eu não sei. Eu não posso falar isso, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eles estão naquele momento que é diferente do que eu gosto. Na verdade, moço, não é problema seu. Também, né, mentor? Só isso. Não é problema julgar eles, mas quando eles passam na rua com um som enorme, atrapalhando todo mundo, não conseguem conversar. Não é problema seu. Deixa que passe, moço. Você quer tomar para você algo que não é seu. Você está chamando para você algo que não te diz respeito, entenda? Não, ok, mentor, mas a minha leitura até então, até o que o senhor está dizendo, é que eles estão tirando a paz dos outros também. Não, moço, muito antes pelo contrário. Só está dando a sua paz àquele que se incomoda com aquilo. Eles não estão tirando a paz de ninguém, moço, eles só estão passando. Agora, aquele que se incomoda está vendendo a sua paz para eles. Mas não está vendendo, está entregando.
Porque eles não estão dando nada em troca. Está entregando porque valoriza muito pouco ou nada a própria paz. Mas, mentor querido, aquela ideia do respeito também não é respeitar a coletividade? Sim, moço, mas respeito é para você que acredita nisso. Se ele não acredita, como é que você pode querer que cães construam prédios? Você compreende isso? Como é que você está querendo exigir algo de alguém que não tem aquilo ali? Absurdo é querer que aquele que não tem como prover de respeito, que não entende de respeito, querer que ele dê respeito. Isso que é absurdo. Você está querendo que ele dê algo que ele não tem condição de dar. Não. Você é ignorante nisso. Sim, mas mentor querido, em algum momento, sim, agora eu estou fazendo uma pergunta ingênua, enfim, mas em algum momento ele também tem que adquirir o respeito e perceber. Bom, moço, em algum momento, quando ele adquire o respeito, o problema dele. Sim, ok. É Entende? conquista dele, digamos assim. E é no momento dele. Como chegou no seu. E aí sim, você que já teve essa compreensão, a você sim, a você mais foi dado, mais vai ser cobrado. Eu lhe confesso que eu estava aqui sentado e li uma coisa que me tocou bastante aqui, o quanto é importante a gente se aprofundar no livro da casa. Olha que coisa bonita, objetivos. Esse trabalho, seu objetivo é dar a oportunidade de amar a todos os que aqui provem desta fonte. Amor liberto das condições humanas, mentais e egoísticas. Amor que brota da lucidez do espírito. Então, é um pouco o que o senhor está dizendo. É claro, eu tenho que ter um egoísmo positivo de procurar eu absorver isso e eu mudar e adquirir um respeito. E o outro colega, o outro familiar, é o problema dele. Né? Isso. Exatamente. A questão da verdade, mentor. Eu fui numa cidade lá no Nordeste que o cara achava que estava ajudando a rua inteira botando música alta. E realmente lá eles fechavam a rua e dançavam nos seus quintais com a música do cara. Eu só queria trazer assim. Daqui a pouco ele acha que não está prejudicando. Não que ele, sei lá. Talvez, né? Talvez ele está fazendo propósito para incomodar, mas talvez ele não está nem aí, ou daqui a pouco está achando que está. Que todo mundo está gostando da música dele, não sei. Eu sempre acordei cedo e sempre 5, 4 e meia eu já estava ouvindo o rádio. E tem um programa que começa às 5 da manhã do Rogério Mendes que ele fala sempre, eu ouço ele há 40 anos. Ele fala assim: quanto mais alto o som, menor a qualidade da música. E daí dessas verdades eu acabava bebendo dessa fonte. O livro da casa fala assim: verdade. Resposta do pai Joaquim de Aruanda: que existe uma verdade em que o ser humano não consegue compreender, que você vive numa realidade relativa, que só pertence a você, e que vai acabar junto com você. Então, quando você se conscientiza que vive numa ilusão, o que é diferente para cada um, não vai mais querer bater o pé e provar que está certo. Estrela da manhã: verdade para você não seja vítima da sua vaidade. Foi aqui que eu me identifiquei com relação ao profissional. Eu sou muito grandão, aquela cirurgia só vai fazer se eu fizer, senão só vai acontecer se eu fizer. Aí trabalha a vaidade que o senhor disse, né? Mas tem uma colocação no livro aqui do Lindomar que ele fala assim: a única coisa que não muda é o amor, e é o amor de Deus. Então, tudo é verdade para aqueles que acreditam nela. Verdade é a realidade ilusória para aquele espírito, naquelas circunstâncias. Mas mais verdadeira ela será se for universal e eterna. Que é a redução do livro. Lembra dessa pergunta? Nem dessa. Eu vou fazer um comentário. Coincidentemente, eu tenho anotado no meu celular. Eu acho que foi de uma palestra que teve dia 9 de setembro de 2023. Fiz alguns pontos assim, aqui. Ninguém rouba a sua paz, você que a perde, né? Essa expressão, né? A paz é perdida
Eu já tinha visto alguma coisa semelhante, só que eu sou muito cabeça. Eu acredito, na verdade, que tenha sido uma palestra que tenha tido. Já disse, nunca deixa de falar sobre paz. Só que às vezes, quer dizer, eu firmino, a gente está numa linha tão tênue que a gente cria a verdade da paz da gente e quer não. Você, por exemplo, né? O teu ambiente que tu quer estudar ou quer repousar e vem um maluco, abre aqui na porta e bota uma música. Então, não perder a paz com isso é um exercício também, não é uma prova. Mas a astúcia de Deus, né? Ele sabe o nosso ponto fraco e cutuca, porque a criatividade é criada por Deus, né? Então foi Deus que botou o som teu alto na frente da tua casa. Ou ele é muito sacana, não tem o que fazer, né? E quer foder com o cara, ou ele tá gerando a prova pra, né? Possivelmente tem mais pessoas aqui que sequer ouvem. Apesar do barulho ser a mesma intensidade. Mentor teria capítulo 11, os 3 reinos. Aqui, questão 595. Os animais têm livre-arbítrio nos seus atos? A resposta na síntese. Sua liberdade está restrita aos seus atos da vida material. Eu gostaria que o senhor comentasse para nós, mentor, sobre a situação dos animais em relação a... Aqui tem mais 2 questões que vai desdobrar um pouco mais. Mas qual a sua opinião e colocação sobre os animais? Cachorro, gato, sei lá, tigre, elefante? Seres manifestos por espírito em prova técnica, desenvolvendo seu instinto. Só isso. Muito bem. Aqui tem outra questão que segue essa linha. Questão 597. Visto que os animais têm uma inteligência que permite certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Aí esse paralelo eu fiz, mas está escrito, mentor. A alma do animal em relação ao do ser humano está na mesma ordem da alma do humano em relação à alma de Deus. A distância evolutiva está nessa escala. O gato em relação ao firmino, o firmino em relação a Deus. A distância é a mesma. Muito bem. O grosso modo é essa. Da minha parte, acho que a Silvana vai ter questões, então eu agradeço o senhor. É isso aí. Não, hoje não tem questões. Muito bem. Mais alguém? Não? Muito bem. Não tem mais ninguém? Senhor, dia 16, agora de dezembro, foi um convite. Na segunda-feira, quando o pessoal estava se reunindo, né, tem uma luta também, mas na segunda-feira nós vamos fazer uma organização, né, na última segunda-feira do ano. E aí, quem quiser convidar, né, quem quiser vir, for convidado para vir fazer parte dessa confraternização. Muito bem. Oi? Nós vamos fazer com os ciganos, com a energia dos ciganos que foi pedido. O povo cigano. Amém. Mais alguma coisa? Só queria ver segunda-feira, dia 12, é a primeira segunda-feira do mês. Deixa por dia que vai ser feita a confraternização ou vai ser feito o povo cigano? Sim. O que mais? Nada? Sim, mas o senhor já nos discorreu sobre isso, mas sábado eu fui no Centro Espírita e tinha a palestra sobre que o senhor falou que não existe, eu acredito nisso, os vínculos familiares. Aí teve aquela situação que o senhor já explicou para nós, mas eu me confesso que eu fiquei com a ideia, mas eu não fiquei com os detalhes.
Jesus foi indagado que ele estava caminhando e a mãe dele havia ficado para trás. Aí disseram, tua mãe te chamou, se aproximou. Aí ele fala, quem é minha mãe e quem meus irmãos? Que são todos... Na verdade, irmãos, o que acontecia é que estava como estamos aqui, estava naquele tempo conversando junto àqueles que queriam ouvir a boa nova. E no meio dessa conversa veio um e disse, sua mãe e seus irmãos estão aqui. Naquilo ele parou e retrucou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, cumprem a vontade de Deus. Esses é que são minha mãe e meus irmãos. E é nisso que ele estava querendo dizer, e é nisso que podemos propor, então, que os laços familiares, como colocados no meio da proposta encarnatória, são absurdos. Então eu acredito que daquela época até hoje, as situações são semelhantes, como o senhor acabou de dizer, fazer a vontade de Deus. O que seria hoje em dia fazer a vontade de Deus? É percebermos em tudo que acontece a mão de Deus se manifestando. Muito bem, é o que o Lino falou agora, se bota um som ali também é a manifestação de Deus. Isso, moço, se passa um rapaz com um som que você não gosta, quando acontece o estupro das crianças, né? Quando acontece as guerras, moço, quando as pandemias, as endemias, quando os sodomitas sodomizam crianças, tudo isso é a vontade de Deus, moço. Você percebe, tenho certeza, consegue perceber o toque carinhoso e amoroso da mão de Deus nessas situações, né? Tem o julgamento da gente do que a gente acha que é certo, como você disse, na questão astral é inverso, é totalmente inverso. Moço, o que é a vontade de Deus? O que acontece? O que acontece é a vontade de Deus. É a manifestação da vida acontecendo. A injustiça aos nossos olhos também é a vontade de Deus. Aí você falou tudo. Só é injusto aos seus olhos. Sobre os auspícios da percepção do universo, é perfeito. São só os olhos de quem julga que colocam um defeito naquilo. Meu filho gosta de assistir a Segunda Guerra lá, eu assistindo com ele. E dele se matar. Eu fui lá na internet, Segunda Guerra Mundial, se mataram 85 milhões de pessoas, morreram. Eu disse, bom, tem que amar esse Deus, né? Ele tá brincando de guerrinha, que se dane. Porque senão tem que pegar outro Deus e sei lá. Mas eu tive que... Não vou ser hipócrita, né? Isso é só botar na caixinha mais. Sim, mas lá no final, depois de 5 horas assistindo aquilo lá, eu cheguei à conclusão que Deus quis experienciar aquele negócio lá, de se matarem, de morrer de fome, de se decapitarem. Daí o cara criava a maior fortaleza inabalável, daí o cara chegou lá com uma granada, se matou e destruiu a fortaleza do cara. E vai. E daí a egrégora toda, Deus, sei lá, os espíritos quiseram experienciar aquela coisa lá. Mas a coisa continuou, tudo foi em ruína, destruíram cidades, mas tinha uma criatividade atrás também, sabe? Os kamikaze, os caras disseram, não, eles não conseguiram derrubar. Daí os caras, por orgulho, honra, se atiravam. E outros também, de aviãozinho, para acertar bem a mira, eles mergulhavam e jogavam a bomba quando estava quase no alvo, assim. Como fez isso agora? Quem se explodiu agora recentemente? Não sei, é. Mas daí, se o espírito é imortal e já experienciou de tudo, por que não aquilo? Acho que é a sua vez de se explodir, então. É. Mas tipo assim... Chegue hoje em casa, o osso se exploda. Mas tem que achar um jeito de amar esse Deus, ou senão tu vai ter que
Moço, você não consegue amar a mulher que você É diz verdade, que ama. é verdade. Tá. Quer Não, amar desculpa, Deus como? eu amo. Começa na sua casa. Mas eu estou dizendo... Você não consegue passar um dia sem apontar para os seus filhos. O que você quer saber de Deus? Tá. Mas assim, ó, o espírito, sei lá quem aí, que consiga amar esse Deus aí e achar que a guerra é uma brincadeira de Começa guerrinha. em casa, moço. Tá. Conseguir fazer em casa já é um grande passo. Esquece Deus, moço. Não coloca Deus no seu escopo de preocupação. Que tá longe. Começa com aqueles que estão na sua casa. Sim, E de todos que estão lá, a cachorrinha que você mais gosta. o mais velho disse que esse ano não vai trabalhar, que talvez ele vai veranear com os amigos. Mas é só para ver, então, a minha distância para com Deus, né? Do conseguir amar esse Deus aí, né? Mas talvez a visão do Espírito seja diferente. Do tipo... É tipo o Superman, é imortal, pode meter tiro, né? Entendeu? Eu não sei se é assim que o Espírito pensa. Eu talvez tenha a percepção instantânea que eu estou sendo metralhado e que vai me doer muito, mas depois... Acabou aquela experiência, estou íntegro, não sei se é assim que é. Mas só com uma visão espiritual, sei lá o que, para ver diferente, né? Porque eu não quero ser metralhado. Não é interessante para você. Talvez o espírito até queira que me metralhe para experimentar a experiência de ser metralhado. Então... Não, moço. Os espíritos conseguem ser muito mais sádicos. Eles fazem você casar. Ah, tá. Mas então, olhando aquela guerra, tinha umas coisas, não só vendo maldade, né, que nem era para ver talvez, mas desenvolveram tecnologia, teve de tudo lá. Foi uma experiência assim que abrangeu tudo que é as coisas. Lembra que o mentor comentou uma vez não, várias, né? Que a gente já viveu outras propostas de paz, plenitude, e a gente acabou se matando igual. Né? Então, quando a gente olha e diz assim, porque olha esse Deus sádico que estupra, deixa crianças serem estupradas, que organiza guerras, que deixa as guerras acontecerem. Na realidade, quem é sádico somos nós, né? É a nossa visão, porque ele só permitiu, nós só nos permitimos passar por isso, porque nós não conseguimos conviver em paz. E daí as mulheres produzindo... A visão de quem é sádica é nós que estamos passando por aqui, que nós achamos que nós precisamos disso e nos permitimos passar por isso, porque Deus só permite. Só diz, quer passar, vai. E daí as mulheres produzindo... O senhor falou já isso várias vezes aqui, que ele só permite e só montou essa proposta toda porque nós... Vocês têm aquilo que precisam e merecem. Então, de quem é a visão distorcida? E as mulheres dele produzem bomba em jornadas de trabalho gigantescas, né? Quase morrendo lá, fazendo bomba, e os maridos lá atirando no... E daí, vamos destruir os trens que trazem o minério de ferro para produzir. Daí um lá destruiu. Então, era interessante assistir, né? Só assistir ali e tal. Agora vamos queimar os ciganos, depois vamos queimar os judeus. E ai. Mas talvez seja uma das grandes provas de julgamento a Deus. Além de tudo que a gente julga o dia inteiro, mas a guerra também. Será que eu vou superar essa prova de não crucificar Deus porque ele tem gerado a guerra? O senhor sabe, mentor, que no outro passado, a Dona Maria comentou o seguinte, que a missão do Hitler tinha sido até maior, se eu entendi bem, a missão do Hitler teria sido maior que a missão de Jesus Cristo. Aí eu coloquei, eu digo, sim, mas se Jesus trouxe aquela ideia de amar o próximo, se despir do que é seu para o tipo óbvio da viúva, e coisa que o vale. E o Hitler fez exatamente o contrário. Uma raça é maravilhosa, linda, perfeita, o resto tudo é lixo, mata e tudo mais.
Naqueles dias os judeus também se achavam melhores. Calma. Você não está mal. Calma. Só entenda que não tem nada que aconteceu ou que esteja acontecendo ou que vai acontecer que não esteja perfeitamente equilibrado com aquilo que se precisa e merece. Só isso. Então podemos trazer da seguinte forma: tanto o que você chama de Jesus quanto aquilo que você chama de Hitler tiveram no seu momento a plena necessidade de acordo com o que o universo precisava e merecia. Então, tanto uma quanto outra proposta são perfeitas. Tanto é que se manifestou. Não era você que pedia para se entender ou compreender o que é a vontade de Deus, é a vida manifesta. Tanto é que a vontade de Deus se manifestou em ambas as situações. Perfeito. Então, só mais uma questão. Quinta-feira passada, o senhor, eu senti que, vou dizer que era o senhor que estava, mas a sua egrégora, a sua falante estava lá no trabalho também. Eu estava lá doando energia e eu só dizia assim, eu agradecia e pedia refazimento para todas aquelas pessoas, inclusive do pai que fosse deitado lá no A pessoa é primo, conhecido há 60 anos do pai, pessoa próxima. E em função do pai e a mãe tomar muita medicação e o Frei Jaime pedir as cartelas vazias, eu arrecado a nossa deles e eu mesmo vou lá levar nos capuchinhos, quando o Andreaça ali, eles têm uma ecotenda, eu vou lá e entrego. Esse aquele dia, naquela quinta-feira, veio muita coisa e eu gosto de organizar tampinha vermelha, tampinha verde, para ficar na minha cabeça mais fácil na hora de selecionar para reciclar. O senhor sabe que tem um clube perto de casa chamado Recreio Imigrante. E ele fica até meia-noite, joga futebol de salão, vê futebol, joga carta, tudo certo. E eles ficam até meia-noite, 1 da manhã às vezes, né? E às vezes se eu quero pegar uma cerveja ou um refrigerante, eu vou lá e compro, né? Só que era meia-noite, eu tinha feito lixo ali, eu levo num container amarelo. E o senhor sabe que eu fiz todo esse preâmbulo para lhe colocar assim, uma pergunta minha. Quando vai acontecer uma morte, está acontecendo sinais ao redor? Porque eu vi até no final da história, o meu tio falecido teve 2 casamentos. No primeiro casamento dele, ele casou com a Roth, que é parente do Celso Roth, tá no Burgo. E ele teve 2 filhas com ela. Depois separou e teve mais 3 filhas com outro casamento. Aí o rapaz, eu não sei se ele se acidentou de moto, porque ele usava uma prótese do joelho para baixo, ele usava bermuda e todo mundo via prótese e prótese. O que foi comentado, só que quando eu passei ali, ele estava do lado de fora brincando com os amigos, estavam com aquele cachorro grande lá, o pitbull, né? Eu lhe confesso, claro, já era meia-noite, eu não tinha bebido nada aquele dia. Mas eu percebi assim uma hora meio complicada naquele grupo ali, né? O senhor acredita que disseram que passou uma moto cobrando drogas, o cara desceu e esfaqueou ele, aí ele correu para dentro da quadra e faleceu dentro da quadra. Aí quando eu vi, chegou 3 carros da polícia, 2 carros do SAMU, enfim. E no final da história, esse rapaz era meio primo em 2º grau das filhas do meu tio, né? Que era um Roth. Então, mas enfim, isso também não importa. Eu gostaria de perguntar para o senhor que quando vai acontecer uma tragédia dentro da minha visão, já está se formando uma áurea, uma situação assim? Não, moço, não é que já está se formando. Quando algo tende a acontecer, tudo sim é encaminhado para que se manifeste. Entende? O fato dele ser consumidor de droga, estar devendo para quem fornecia... Moço, isso só foi um enredo para aquilo que precisava acontecer. Só isso. Podia ser isso, podia ser um infarto, podia ser qualquer coisa. É que para aquele ali, ele então serviu como oportunidade para os outros ao redor, inclusive você, de olharem e perceberem a mão de Deus atuando. O amor e a misericórdia de Deus se manifestando naquela situação. O amor e a misericórdia de Deus se manifestando naquela situação. Se não meter Deus, né,
Significa, claro, eu estou trabalhando isso para mim já está ficando claro. Mas então, tudo que a gente imagina ser uma tragédia é a vontade de Deus. É o amor de Deus em ação. É o amor de Deus agindo e trabalhando. Isso. Tragédia é só a sua concepção. É a sua verdade. Você não queria saber o que era verdade? É a sua verdade. Desculpa se eu estou batendo no entorno, mas o senhor sabe que a imprensa, a televisão, a internet ajuda a criar verdades coletivas também. Que é, Deus o livre, violentar uma criança, todo mundo vai dizer que é uma coisa errada. E o senhor nos traz a ideia de que não. É o necessário para aquele momento. Eu não estou dizendo que não tem que ser, que não é passível de punição de acordo com o seu códice. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, a partir do ponto de percepção do universo, se manifesta aquilo que é preciso e merecido a todos que estão ali. Só isso. Inclusive para uma criança. Inclusive. Sim, exatamente isso. Então, porque senão daqui a pouco vão achar que estamos fazendo apologia a isso ou aquilo. Não. Só estamos falando, né, de maneira filosófica sobre o que é a vontade de Deus. Se concebermos que existe um Deus onipotente, onisciente, onipresente, e Ele é onipotente, ou seja, tem toda a potência, Ele que age, Ele o detentor da ação, não há nada que aconteça fora da sua vontade, da sua ação. É isso. Como o senhor diz, estamos sendo só coerentes. Eu, Firmino, não passo de um miserável tanto quanto os outros. E essa definição é muito importante para mim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto de ficar especulando. A pessoa fala se ela quiser, senão o senhor que vende lenha lá perto de casa, um dia ele falou para nós lá, porque no inverno eu peguei lenha com ele, inclusive, não por isso, mas eu trouxe um pacote para casa também. Aí um belo dia ele falou que ele tinha uma filha, uma mulher já, uma filha dos 25 anos, mas ela era deficiente. Ela tinha o corpo de mulher, porém a cabeça de uma criança de 5, 10 anos, sei lá. E disse que um cidadão lá pegou e fez um filho numa guria, né? Aí o cara ficava indignado, dizendo que o cara não pagava pensão e que a guria era praticamente uma incapaz, e o cara pegou e fez um filho nela. Aí eu pensei em tudo, eu já estava na casa, mas a língua é grande, né? Eu acabei julgando, né? Verdade? Hoje eu já tenho uma concepção de ficar quieto e entender que tudo é manifestação de Deus, né? Não necessariamente você precisa concordar com Deus. Estou dizendo isso. Mas não é uma lei que está agindo, mentor? Sim, moço. Mas ela está além da sua capacidade de percepção. Mas eu não posso presumir que a lei está certa. O que você pode é compreender que aquilo que se manifesta é perfeito. Não é certo, não é errado, é perfeito. Se manifestou, é perfeito. Não cabe ficar julgando, condenando, entende? Perfeito, acabou aí, se manifestou. E a frase da casa, agora uma pergunta, é karma envolvido entre aquelas duas pessoas, mentor? Talvez entre aquelas duas pessoas, ou aquelas famílias, né? Talvez esse que engravidou só tinha a missão de vir fazer isso e qualquer tipo de envolvimento a mais seja inexistente. Então existem infinitas possibilidades, por isso que não cabe julgamento. Porque no final são só ignorantes, não sabem o que fazem. Outra que a gente vai conversando suscita outras coisas. O senhor acaba de nos colocar, são só ignorantes. Mas nós não somos ignorantes em tudo ou quase tudo, mentor? Exatamente, isso que eu estou falando, isso é de vocês. Porque, por exemplo, eu vejo assim, mesmo que o senhor pegue um PhD em física, de repente ele não sabe português, ele não conhece história, ele não sabe? Então, de repente ele se acha muito grandão no que ele conhece, mas... Não, moço, não estamos falando dos conhecimentos esses da sua ciência. Estamos falando da percepção do espírito. São ignorantes. Essa é o que nos dá, o que o senhor está nos dando, né? Mas outras religiões podem dar também, doutor? Sim, moço, não podem. Dão de acordo com a egrégora que se envolve com elas.
Sim, deixa eu formular melhor minha pergunta. Alguém estando em um outro ambiente que não esse, ou evangélico, ou católico, ou espírita, ele também pode chegar a receber o respeito que o senhor trabalha? Pode, moço. Respeito é uma coisa, é algo universal, só não é praticado. Não, é a conquista, né, mentor? Como o senhor diz, quando alguém adquire o respeito, ele consegue. Perfeitamente, moço. Só tem que saber sacrificar o resto em prol desse Eu respeito. primeiro. Mentor querido, muito obrigado. Desculpa me alongar. Mais alguém? E Deus vai me matar também um dia. Não, moço, não é Deus. Você já combinou com ele o dia que você quer sair daqui, embora que eu andei mexendo meus pauzinhos e não vai ser bem por aí. Daí eu vou ter que amar tu, Deus e meu espírito. Exatamente, principalmente eu, nesse seu caso específico. Mas quando o cara tá velho, já se arrastando, eu acho Moço, que... eu não sofro nada com isso, moço. Se você ficar se arrastando mais 300 anos, problema é de quem? Não, eu não quero ficar muito... Ah, você não quer? Não, tipo 300 anos. Tá, só 400 então. Ah, Certo, moço? tá. Termina. Isso aí.